Fala galera, meu nome é Thaleson e nesse videozinho rápido vou resolver aqui para vocês esse exercício média 2 aqui do online Judge. Vamos para cima, vamos com tudo aqui. O que é que esse exercício quer? Ele quer que você leia três valores, no caso, ele quer que você coloque aí nas variáveis ABC, que são três notas de aluno. Então vamos por parte. Primeiro fazer isso aqui, vamos fazendo por parte. Vamos aqui no Google Colab para a gente vendo na prática como é que vai fazer. Ele quer que coloque uma variável A, uma variável B, uma variável C para receber entrada, certo? E o que é que vai ser essas entradas? O que é que vão ser essas entradas? Vão ser nota de aluno. Então, o que é que a gente faz? Dá uma olhada aqui no exemplo de entrada para a gente saber o que é que ele vai fornecer para a gente. No caso, ele vai dar três valores reais. Então, a gente tem que utilizar o input e esse input ele vai ler uma linha. Por padrão, ele vai ler um string, então a gente vai ter que converter essa string para um valor real. Então vamos utilizar a funçãozinha float para a gente ler esse negócio. Então vamos lá. Show. O que é que eu fiz aqui? Cada uma dessas linhas vão ler um valor, uma linha, transformar a linha que eu li em um valor float, ou seja, um valor real, e atribuir para uma variável. Então vamos só imprimir o valor dessas variáveis, A, B, C. Testar, se eu colocar 5.0, 6.2, 7.5, ele já está conseguindo fazer essa leitura aqui para a gente. Tranquilo, suave, tranquileira. É nóis. Show, vamos para cima. Agora, o que é que a gente quer fazer? Depois de fazer isso, ele quer calcular a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3, a nota C tem peso 5. Considere que a nota pode ir de 0 a 10, sempre com uma casa decimal. Ok, ok. Então, o que é que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça uma média ponderada aqui, certo? Como é que é a média ponderada? A média ponderada nada mais é do que a gente pegar cada nota, por exemplo, A mais B mais C, minha habilidade com mouse é negativo aqui, pode perceber. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar cada nota multiplicada pelo peso dela. Então, A vezes 2 mais B vezes 3 mais C vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, se tem peso 2, 3 e 5, a soma de 2, 3 e 5 é 10. Então, é isso que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente some tudo e divida pela soma dos pesos. Então, tem várias formas da gente fazer esse cálculo aqui. Vou tentar fazer da forma mais simples possível para ficar mais fácil para você. Então, vamos lá. Uma forma da gente fazer isso é ter uma variável média para receber o valor dessa média ponderada. Qual é o valor da média? É naquele esquema. Pegar a nota vezes o peso dela. A vezes 2 mais B vezes o peso de B, que é 3, mais C vezes o peso de C, que é 5, dividido pela soma dos pesos, que é 10. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por quê, meu filho? Porque por padrão aqui na matemática, né? Você já deve ter visto aí na quinta série, quarta série, que a ordem de prioridade aqui é primeiro soma e divisão, depois soma e divisão não, meu Deus. Multiplicação e divisão, e depois você vai para a soma e subtração. Então, o que é que significa isso? E se você escrever dessa forma, a gente vai deixar para somar depois da gente ter realizado a divisão. Não é isso que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero primeiro fazer essa soma e depois dessa soma eu vou dividir por 10. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente escreve uma fórmula para fazer essa prioridade? A gente pode utilizar os parênteses. Então, aqui nos parênteses,
Isso vai fazer que primeiro ele resolva o que está dentro do parênteses para depois ele resolver o que está depois do parênteses. Vamos colocar uma médiazinha, imprimir a média aqui para ver como é que está. 5, 6 e 7, da mesma forma que está lá. 5, opa, meu Deus, 6, 7. Show, show. Aparentemente está tudo certo. Como eu poderia fazer sem ser os parênteses? Você poderia colocar duas operações, né? Primeiro faz a soma, depois média, recebe média, dividido por 10. Daria a mesma coisa, né? Que primeiro ele vai somar e depois você vai dividir por 10. Só que é mais fácil você só utilizar os parênteses logo e resolver logo essa conversa aqui. Ok, tranquilo? Aparentemente sim. Então, vamos para cima. Se você imprimir dessa forma, o Uri vai dizer que está errado, certo? Apesar de você estar mais ou menos aqui no caminho, se a gente colocar aqui os 5, 10 e 10, ele está aparecendo essa mensagenzinha. Ok, tranquilo. Mas aqui no Uri Online, se você colocar somente uma parte da mensagem, ele vai dizer que você está errado. Então, mesmo se você escreveu 9, se o exemplo de saída tem uma mensagem média igual a 9, ele vai dizer que você está errado. Então, você vai ter que escrever exatamente como está aqui. Então, vamos lá. Parará, show. E no lugar do 9, eu vou colocar uma média inicialmente. Acredito que não vai estar certo, mas vamos lá. Vamos testar a última opção. 10, 10 e 5. A média deu 7 pontos. Aparentemente está tudo certo, certo? Vamos testar aqui outra vez com outro valor. Fazer o seguinte, testar. 1.1, 3.3, 5.1 de novo. Perceba o seguinte, que a gente fazendo esse teste, viu? E a nossa impressão pode dar uma impressão com muitos valores. Porém, no exercício em específico, ele fala o seguinte, ele fala que é para você imprimir com um dígito após o ponto decimal. Então, se a gente enviar dessa forma, vamos enviar dessa forma aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Se a gente enviar dessa forma, possivelmente vai estar errado. Possivelmente. Eu não enviei, mas acredito que vai estar errado. Porque se ele tiver casos em que a média vai dar esses valores, mais valores decimais, ele vai estar errado. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui no Python, a gente tem a opção de utilizar a função round, em que a gente fornece duas coisas. Ele está até dizendo aqui, o número e quantos dígitos a gente quer arredondar. Então, se eu colocar round média 1, na teoria ele vai estar arredondando 1.1, 3.3 e o outro acho que foi 5.1. Ele está arredondando aqui para a gente. Porém, o que acontece se a gente colocar esses valores aqui? 5, 10, 10. Aparentemente deu tudo certo aqui pra gente. Vamos mandar aqui. Ver o que é que vai acontecer. Mandei. Opa, ele tá pedindo para eu aguardar 10 segundos para submeter. Eu não vou aguardar, vou só mandar. Mandei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu aceito. Tranquilo, tranquileira. Então, uma outra opção que você vai ter para arredondar é, em vez de utilizar a função round, você utilizar o formato semelhante à impressão do C, se você estiver mais acostumado com C. Que você utiliza %, F para dizer que vai imprimir um valor float, e antes do F você coloca ponto e quantas casas decimais você quer aproximar. Então, dessa forma,
a gente também vai conseguir. Vixe, deu errado aqui porque eu vacilei por cento. Deu errado porque eu vacilei. Dessa forma que a gente também consegue fazer no mesmo esquema para imprimir com uma casa decimal. Vou mandar de novo para a gente ver qual é enviado. Já vamos enviar. Aí testou e foi aceito. Mais um exercício aqui, tranquileira. E é nóis. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda um comentário. Até a próxima e valeu.